Que na Bíblia, existem personagens extremamente poderosos, todos nós sabemos. Sejam anjos, demônios ou criaturas, quando esses seres vêm à Terra, são capazes de destruir nações inteiras com seu poder. No entanto, a Bíblia também mostra homens mortais que nasceram aqui, e diferentes do próprio Jesus, não são a encarnação de Deus, mas, como seres divinos, são também capazes de feitos absurdos. Alguns têm força física sobre-humana, outros têm força mental divina e alguns são capazes de evocar milagres extraordinários. Hoje conheceremos os 5 mortais mais poderosos da Bíblia. Número 1. Sansão. A história de Sansão é encontrada principalmente no livro de Juízes, no Antigo Testamento. Sansão foi nascido em resposta a uma promessa divina feita a seus pais, que eram estéreis. Um anjo do Senhor apareceu aos pais de Sansão, predizendo o nascimento dele e instruindo-os sobre como criá-lo. Antes mesmo de nascer, Sansão foi consagrado como servo de Deus, o chamado Nazireu. Como parte do voto de Nazireu, Sansão deveria evitar certas práticas, incluindo não beber vinho, não tocar em cadáveres e não cortar seu cabelo. Sansão cresceu e ficou conhecido por sua força sobre-humana, que era atribuída à sua condição de Nazireu e à bênção divina. Sansão realizou feitos memoráveis na história de Israel, por exemplo, quando estrangulou e dilacerou um leão somente com as mãos. Quando amarrou as caudas de 300 raposas e as soltou nos campos dos filisteus, causando uma grande destruição. Quando destruiu 1000 homens com uma queixada de jumento. Quando arrancou os portões da cidade de Gaza, entre outros feitos absurdos, dada a sua força divina. Porém, quando Sansão se envolveu com Dalila, ela conspirou para descobrir a fonte de sua força. Depois de várias tentativas, Sansão finalmente revelou que sua força vinha do seu cabelo, que nunca havia sido cortado. Dalila, após descobrir o segredo de Sansão, cortou seu cabelo enquanto ele dormia. Sem sua força, Sansão foi capturado pelos filisteus, teve seus olhos perfurados e foi levado para ser humilhado em um templo filisteu durante uma festa. No auge da celebração, Sansão pediu a Deus que lhe desse força pela última vez. Ele derrubou as colunas do templo, matando muitos filisteus, incluindo a si mesmo. Número 2. Davi. A história de Davi é encontrada principalmente nos livros de Samuel, e ele é lembrado como o 2º rei de Israel, sucedendo Saul. Davi nasceu em Belém e era o 8º filho de Jessé. Ele inicialmente ganhou destaque quando foi ungido por Samuel, o profeta, como o futuro rei de Israel enquanto ainda era jovem pastor de ovelhas. Seu ungimento foi uma escolha divina, indicando que Deus via algo especial nele. Sua passagem mais conhecida foi quando enfrentou o gigante Golias, armado apenas com uma funda e 5 pedras. Ele enfrentou o gigante com confiança inabalável. A precisão de sua funda foi guiada pela mão de Deus, atingindo Golias na testa ou derrubando no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. A saga militar de Davi continuou a se desdobrar quando ele liderou exércitos contra os inimigos de Israel. Suas estratégias e coragem inabalável o destacaram como um líder militar formidável. Suas campanhas vitoriosas contra os Amonitas, Moabitas, Edomitas e Filisteus consolidaram seu domínio sobre a região, estabelecendo um reino poderoso. Deus fez uma aliança eterna com Davi, prometendo que um descendente dele estaria no trono para sempre, uma promessa que encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo. A morte de Davi é descrita no Antigo Testamento, marcando o fim de uma era notável em Israel. Apesar de seus erros, Davi é lembrado como um homem de fé, coragem e adoração sincera a Deus, deixando um legado na história bíblica. Número 3. João Evangelista. A história de João Evangelista, também conhecido como João, o Apóstolo, é encontrada principalmente no Novo Testamento da Bíblia, especialmente nos Evangelhos de João, nas Epístolas de João e no livro do Apocalipse. João é considerado um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo. João era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Ele e seu irmão foram pescadores no mar da Galileia. João foi chamado por Jesus enquanto estava com seu irmão, e eles deixaram suas redes para seguir o Mestre. Ele é frequentemente referido como o discípulo a quem Jesus amava nos evangelhos sinópticos. João é o autor do Evangelho de João, das 3 epístolas de João e do livro do Apocalipse.
Algumas tradições e interpretações sugerem que João Evangelista é o discípulo amado que Jesus mencionou permanecer vivo até sua segunda vinda. Há tradições e relatos extrabíblicos que sugerem eventos adversos em sua vida após a crucificação de Jesus. Uma das histórias mais conhecidas é a tradição de que João teria sido submetido a tentativas de assassinato, mas escapou milagrosamente de danos graves. Disse que, durante o governo de Domiciano, João foi capturado e submetido a diversas formas de perseguição, incluindo ser jogado em uma panela de óleo fervente, porém de maneira miraculosa, João não foi prejudicado pelo óleo fervente e sobreviveu. João foi então exilado na ilha de Patmos até a hora de escrever o livro do Apocalipse, o que ele fez na década de 90 do primeiro século. Por esse motivo, João provavelmente viveu pelo menos 100 anos, sendo o apóstolo mais longevo. Número 4. Elias. A história de Elias é encontrada no Antigo Testamento da Bíblia, especialmente nos livros de 1º e 2º Reis. Elias foi um profeta poderoso que desempenhou um papel crucial em um momento crítico da história de Israel. Elias surge no cenário bíblico sem uma introdução detalhada. Ele é mencionado pela primeira vez profetizando a Acabe, rei de Israel, sobre uma grande seca que Deus enviaria como julgamento. Elias realizou vários milagres que demonstraram o poder de Deus. Ele ressuscitou um menino dentre os mortos, multiplicou o suprimento de alimentos de uma viúva e seu feito mais impressionante foi quando confrontou os profetas de Baal em uma competição para ver qual Deus responderia com fogo do céu. Elias, após invocar o Deus de Israel, testemunhou o fogo divino consumindo o sacrifício. A profunda conexão de Elias com Deus torna-se aparente quando ele ouve a voz mansa e delicada de Deus no Monte Horebe. A partida de Elias da terra foi única. De acordo com a Bíblia, ele não morreu, mas foi levado ao céu num redemoinho com uma carruagem de fogo. Para um mortal ascender ao céu sem morrer, e de uma forma sobrenatural tão dramática, destaca a posição e o poder muito especiais de Elias. Número 5. Moisés. A história de Moisés é uma das mais marcantes do Antigo Testamento, e sua vida é descrita principalmente nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Moisés nasceu em uma época em que os filhos dos israelitas eram ameaçados de morte pelos egípcios, mas sua mãe o escondeu e o colocou em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó encontrou o cesto e adotou Moisés como seu próprio filho, providenciando proteção e educação dentro da casa real egípcia. Moisés fugiu do Egito após matar um egípcio que maltratava um israelita. No deserto de Midian, Deus apareceu a Moisés por meio de uma sarça ardente, o chamando para liderar a libertação dos israelitas da escravidão. Moisés retornou ao Egito com seu irmão Arão para confrontar o faraó e exigir a liberdade para o povo de Israel. Deus realizou vários milagres através de Moisés, incluindo as 10 pragas, enviadas sobre o Egito como sinais da autoridade divina. Diante da recusa do faraó em libertar os israelitas, Deus realizou o milagre da abertura do Mar Vermelho para permitir que o povo de Israel escapasse e, em seguida, fechou as águas sobre os egípcios que os perseguiam. No Monte Sinai, Moisés recebeu os 10 mandamentos e liderou os israelitas através do deserto durante 40 anos. O poder de Moisés não residia em habilidades pessoais extraordinárias, mas em sua chamada divina e na maneira como Deus escolheu agir através dele. No livro de Números, Moisés é descrito como o homem mais manso da terra, enfatizando sua humildade diante de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e que ele tenha sido uma boa fonte de conhecimento. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perderem os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até logo!